Boa noite, meus amigos. Hoje são dia 19/2. Vou mostrar para vocês como foi as operações hoje e como o indicador deu entrada, ok? Vamos lá. Começando aqui, o dia começou verde, continuando o dia de ontem, então não faço nada, tá? Se vocês tiverem dúvidas sobre o indicador, vocês têm que olhar a minha playlist de indicadores, tem todas as aulas lá, ou também acessar o meu Discord, também tem todas as aulas organizadas lá. É gratuito o Discord, ok? Então, o indicador começou verde, eu não fiz nada, porque eu espero sempre colorido depois que ele descontinuou, que se ele continuar, eu espero ele fazer a próxima coloração para saber se é topo ou fundo. Então aqui ele marcou um fundo, ó. Ele continuou verde, não fiz nada. Ele marcou um fundo. Então só que eu já fui salvo de ser estopado, porque ficou lateral até, ó, nesse momento aqui, até ele colorir a primeira vela, até as 10h15, ele ficou lateral, ó. Eu não fiz nada. E aqui um monte de gente já estava quebrando, ó, porque foi estopado nessa lateralização. Então, o indicador me livrou dessa lateralização. Beleza. Aí ele fez um fundo aqui, ó, ele pintou a primeira vela às 10h15 de vermelho. Ele fez esse fundo e subiu 900 pontos. Porém, eu não gosto de apostar no fundo nem no topo. Eu gosto de pegar o rompimento, mas aí vai de cada um. Você pode usar o indicador do jeito que você quiser. Só que aí, quando ele marcou esse fundo aqui, se ele rompesse aqui, eu comprava. Nessa vela aqui, inclusive, eu estava esperando ela fechar acima da vela que marcou o fundo. Se ela fechasse um tique aqui acima, ó, 5 pontos aqui acima, eu comprava. Porque ela estava com volume também, olha aqui embaixo, ó. Mas aí ela, no último momento, ela veio e fechou abaixo, aí eu não comprei. Mas mesmo assim, o danado ainda subiu e pagou 300 pontos, ó. Eu fiquei chupando o dedo. O safado fez isso aqui e voltou, ó. Quer ver? Deixa eu marcar aqui melhor, ó. O topo tava aqui, ó. Aí ele pegou, fez isso aqui, falei, vai fechar, vou comprar. Ele fechou abaixo, aqui. Aí pegou e subiu ainda, ó. Pagou. Mas tá bom, beleza. Aí ele marcou um topo aqui, eu fiquei olhando, não rompeu nem para baixo nem para cima, tá vendo? Marcou um topo. No que ele marcou o topo, como é um topo, o que ele fez? Rejeitou o topo e desceu, tá? Aí ele fez outro fundo aqui quando pintou essa de vermelho. Exatamente aonde? Onde ele tinha feito o fundo anterior, ó. Será que é coincidência, gente? Ó, ele tinha feito o fundo, ele pintou aqui, fez o fundo, ele fez o fundo exatamente aqui, ó. Caracterizou um fundo duplo, ó. Para quem sabe análise técnica, se ativar o fundo duplo aqui, ó, você projeta esse alvo aqui para cima, ó. Beleza? Então ele caracterizou um fundo duplo, né? Eu já fiquei esperto, tava olhando em cima da média aqui que eu uso, beleza. Aí só que, como eu disse, eu gosto de pegar rompimento de fundo. Ele não rompeu. Então eu não vendi. Então ele me salvou de mais um stop. Né? Teve pessoas que venderam aqui, ó, pensando que ele ia cair. Mas ele me salvou. Porque qual era a regra para eu vender? Eu marco o fundo aqui, a mínima. Ele tinha que fechar aqui, ó, com volume. Ó, aqui embaixo. Ó, por aqui. Aí eu venderia. Ele não fechou, voltou. Beleza? Aí, como ele marcou o fundo, se é fundo, o que o mercado faz? Se não rompe o fundo, sobe, né, gente? Ele pegou, subiu, ó. 2.000 pontos, ó, depois que ele marcou o fundo. Só que aí eu estava atento, não peguei essa operação, ó. Não peguei, apesar que ele rompeu, ó. Ele rompeu aqui. A vela que marcou o fundo, ela marca topo também dela, ó. Ou seja, se o mercado rejeitou, seguir a tendência, romper o fundo, como é fundo, a lógica ele subir, ok? Então esse indicador você pode usar de várias formas. Então eu poderia ter entrado aqui, ó. Só que eu gosto de pegar esse tipo de rompimento aqui, ó, a favor da tendência. Se ele marcou topo aqui, ó, essa operação eu fiz. Ele marcou topo. Essas todas aqui eu não fiz. Ele marcou topo. Olha que hora que deu a entrada, gente. Ó, 12h30, por aqui, ó, que eu entrei, ó. Quando ele marcou o topo, eu fiquei esperando ele romper. Ele rompeu aqui, ó. Aí eu entrei. Aí peguei essa compra mais ou menos por aqui, tá? Que eu usei outra plataforma, mas deu 500 pontos. Eu peguei essa compra. Aqui, como ele marcou topo, ele poderia ter caído, que é um topo. Então, se você vendeu, você foi estopado. Mas eu já disse, eu sigo só o operacional de rompimento. Fundo, pega o rompimento para baixo. Topo, pega o rompimento para cima. Vamos recapitular? Marcou fundo, eu quero rompimento para baixo. Eu entendo que o mercado vai fazer isso aqui, ó.
Beleza? Ó, fundo, eu quero que ele faça isso aqui, ó. Que é os movimentos mais fáceis de pegar. Porém, ele marcou fundo. Duas vezes no mesmo lugar, o indicador pintou, fazendo fundo duplo. Então deu compra, tá? Mas eu não peguei, tá? Vou ser sincero, eu não peguei. Beleza, aí peguei essa compra. Tá, ficou verde e tal, ficou verde. Aí aqui descoloriu. Aí aqui ele fez outro fundo, né? Se ele fez fundo, compra. Para quem quer operar o fundos de topos. Quem comprou, 500 pontos, tá? Aí ele veio, fez outro topo aqui, ó. Marcou um topo. Marcou um topo e caiu, não foi? Ó, olha como é que ele é cirúrgico, ó. As pessoas ainda não estão dando valor a esse indicador, o poder dele. Mas eu vou fazendo vídeo aqui até as pessoas acordarem. Ó, ele marcou aqui o topo, caiu, testou o topo de novo, olha onde que ele testou, onde ele tinha marcado, ó. Ele marcou aqui antes, testou e caiu, ó. Tá vendo? Então, beleza, vamos continuar. Esse aqui eu já não operei não, já bati a meta aqui e fiquei quieto. Aí ele fez o fundo aqui, ó. Fez o fundo. Perdeu o fundo. Perdeu o fundo. Aí foi, perdeu o fundo, voltou um pouquinho para dentro, mas pagou 300 pontos. Já final da tarde, menos volatilidade, né? Aí fez outro fundo aqui, ó, descoloriu, coloriu de novo, fez outro fundo, pagou uns pontinhos também. Aí subiu, pô para cima. Aí marcou um topo. Nesse topo aqui, ó, ele já pagou, ó, 200 pontos. Ele fez o topo, descoloriu e fez outro topo. Então você tem que ficar atento, que esse topo pode segurar. Aí foi o que ele fez, ó. Esse topo segurou aqui, ó. Então você tem que ficar atento aqui nesse caso, ó. Tá vendo? Ele rompeu e fez o topo. Mas aqui eu seguraria, tá? Eu seguraria. Eu só sairia da operação aqui, ó, comprei aqui. Não comprei, tá, gente? Estou dizendo que só compraria esse rompimento. Eu seguraria, esperaria ele ficar vermelho e romper para baixo, que aí ele me diria que ele marcou um fundo, vai perder o fundo, então já era a minha operação de compra. Então só se o mercado reverter mesmo. Eu continuaria aqui, ó, tá? E para amanhã eu vou deixar a dica para vocês, tá? Eu tô com um viés forte de compra, porque eu analiso outras coisas, analisar as ações da B3, fechamento hoje, então fique esperto aí com venda amanhã, tá? Tenho certeza? Não. É com garantia? Não. Mas é um viés forte aí que eu tô para compra amanhã. Beleza? Um abraço a todos aí. Tchau, tchau.